Novos casos da síndrome de Havana na Europa intrigam os Estados Unidos. Mais de 4 diplomatas americanos que trabalham em Genebra e Paris adoeceram com uma suspeita de doença neurológica conhecida como Síndrome de Havana. Segundo a mídia americana, 3 diplomatas ficaram doentes na cidade suíça e na capital francesa no verão passado. Ao todo, quase 200 pessoas foram afetadas por essa condição ao longo de 5 anos. O secretário de Estado Antony Blinken disse que o governo americano está trabalhando para desvendar o mistério. Há temores de que um país adversário possa estar afetando diplomatas com algum equipamento baseado em micro-ondas. Segundo Blinken, há suspeitas contra a Rússia, mas não há nenhuma prova disso. Até o momento não sabemos exatamente o que aconteceu e não sabemos exatamente quem é o responsável, disse ele à emissora MSNBC. Estamos trabalhando horas extras em todo o governo para chegar ao fundo do que aconteceu, quem é o responsável, acrescentou. A síndrome de Havana surgiu pela primeira vez em Cuba em 2016 e afetou diplomatas, espiões, funcionários familiares dos Estados Unidos, bem como vários funcionários diplomáticos canadenses que atuavam na capital cubana. Uma mulher relatou um zumbido baixo e uma pressão interna em seu crânio. Outro sentiu uma pulsação de dor. A quem não tem ouvido nenhum som, nem sentido calor ou pressão. Mas para aqueles que ouviram o som, tampar os ouvidos não faz diferença. Algumas das pessoas que enfrentam essa síndrome ficaram com tonturas e fadiga durante meses. Os casos mais recentes incluem uma pessoa que foi transferida da Suíça para os Estados Unidos para receber tratamento médico. Em entrevista à MSNBC, Blinken relatou ter encontrado um funcionário do Departamento de Estado ao redor do mundo que lhe contaram sobre a doença e como suas vidas foram extremamente afetadas. Médicos, cientistas, agentes de inteligência e autoridades têm quebrado a cabeça para descobrir o que causa a síndrome de Havana. Alguns afirmam que a Rússia, a China e o próprio Estados Unidos pesquisaram micro-ondas para fins militares e que isso pode explicar a onda de casos atuais. Mas Moscou tem refutado veementemente as acusações fantasiosas de que usou arma de micro-ondas contra funcionários dos Estados Unidos no exterior. Outra hipótese também não comprovada indica que aqueles que ficaram doentes sofriam de uma condição comum e a todos causados por alguma situação extremamente estressante. Investigação sobre as possíveis causas. Quando James Lin, professor da Universidade de Illinois, Estados Unidos, leu os primeiros relatos sobre sons misteriosos em Havana, imediatamente suspeitou que as micro-ondas fossem as responsáveis pelo problema. Sua crença se baseava não apenas na pesquisa teórica, mas na sua própria experiência. Décadas antes, ele próprio ouvira os sons. Antony Blinken afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando duro para desvendar o mistério. Desde a Segunda Guerra Mundial, há relatos de pessoas sendo capazes de ouvir algo quando um radar próximo foi ligado e começou a enviar micro-ondas para o espaço, mesmo sendo ruídos externos. Em 1961, um artigo assinado por Ellen Fley argumentou que os sons eram causados por micro-ondas interagindo com o sistema nervoso, levando ao termo efeito Frey, mas as causas exatas e implicações permaneceram inconclusivas. Na década de 1970, Lin deu início a experimentos em torno do fenômeno da Universidade de Washington. Ele se sentou em uma cadeira de madeira em uma pequena sala forrada por materiais absorventes, com uma antena apontada para a parte de trás de sua cabeça. Em sua mão segurava o interruptor de luz. Do lado de fora, um colega enviava pulsos de micro-ondas pela antena em intervalos aleatórios. Se Lin ouvisse o som, ele deveria apertar o botão.
Um pulso parecia o som de um zíper ou de um estalar de dedos. Uma série de pulsações lembrava pássaro. Todos foram produzidos em sua cabeça e não como ondas sonoras vindas de fora. Lin acredita que a energia era absorvida pelo tecido mole do cérebro e convertida em uma onda de pressão que se movia dentro da cabeça e era interpretada pelo cérebro como som. Isso ocorria quando as microondas de alta potência eram emitidas como pulsos diferentes da forma contínua de baixa potência obtida de um forno de microondas moderno. Por exemplo, durante a Guerra Fria, a ciência foi o foco de intensa rivalidade entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. Até mesmo áreas como o controle da mente foram exploradas, em meio a temores de que o outro lado obtivesse uma vantagem, e isso incluía microondas. Lin viu a abordagem soviética em um centro de pesquisa científica na cidade de Pushchino, perto de Moscou. Eles tinham um laboratório muito elaborado e muito bem equipado, disse ele, mas o experimento ali era mais rudimentar do que o dele. Uma pessoa ficava sentada em um tambor de água salgada no mar com a cabeça para fora. Em seguida, microondas eram disparadas em direção ao seu cérebro. Cientistas achavam que as microondas interagiam com o sistema nervoso e queriam questionar Lin sobre sua opinião. A curiosidade aproximou os dois lados e os espiões americanos acompanharam de perto as pesquisas soviéticas. Em relatório de 1976 da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, desenterrado pela BBC, diz que não conseguiu encontrar nenhuma prova de arma de microondas no bloco comunista, mas diz que soube de experimentos em microondas pulsavam contra sapos até que seus corações parassem. O relatório também revela que os Estados Unidos temiam que as microondas soviéticas pudessem ser usadas para prejudicar a função cerebral ou induzir sons para efeitos psicológicos. A pesquisa de percepção sonora interna tem grande potencial de se desenvolver em um sistema para desorientar ou interromper os padrões de comportamento do corpo militar ou diplomática, relatava o documento. O interesse americano era mais do que apenas defensivo. Lin também sabia do trabalho secreto dos Estados Unidos com armas do mesmo campo. O interesse do país em usar micro-ondas como arma se estendeu além do fim da Guerra Fria. Documentos apontam que a partir da década de 1990, a Força Aérea dos Estados Unidos tinha um projeto com o codinome Halo, para ver se as micro-ondas podiam criar sons perturbadores na cabeça das pessoas, um chamado Goldbayer, para testar seu uso em controle de multidão, e outro com o codinome Goodnegit, para ver se eles serviriam para matar pessoas. Informações da última década sugerem que eles não tiveram sucesso. Em relatório à onda atual, uma teoria de que em Havana foi usado um método para realizar algum tipo de vigilância com micro-ondas de maior potência. Um ex-funcionário da inteligência do Reino Unido disse à BBC que as micro-ondas poderiam ser usadas para iluminar dispositivos eletrônicos para extrair sinais ou identificá-los e rastreá-los. Outros especulam que um dispositivo até mesmo de origem americana pode ter sido mal projetado ou com defeito e causando uma reação física em algumas pessoas. No entanto, autoridades americanas disseram à BBC que nenhum dispositivo foi identificado ou encontrado. Primeiros casos foram relatados por funcionários que atuavam na Embaixada Americana em Havana. Um relatório de dezembro de 2020 da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos se tornou crucial da investigação. Especialistas coletaram evidência de cientistas e médicos, bem como 8 vítimas. Foi bastante dramático, lembra o professor David Hellman, da Universidade de Stanford, que presidiu o painel. Algumas das pessoas estavam literalmente escondidas por medo de novas ações contra elas por parte de quem quer que fosse. Na verdade, houve precaução que tivemos que tomar para garantir sua segurança, disse ele. O painel analisou diversas causas,
incluindo psicológica, que concluiu que o pulso de micro-ondas direcionadas e de alta energia eram provavelmente responsáveis por alguns dos casos semelhantes à opinião de James Lin. A BBC apurou que novas evidências estão chegando à medida que os dados são coletados e analisados de forma mais sistemática pela primeira vez. Alguns dos casos deste ano mostraram marcadores específicos no sangue indicando lesão corporal. Esses marcadores aparecem após alguns dias e anteriormente muito tempo havia transcorrido até que eles fossem identificados. Atualmente as pessoas estão sendo testadas muito mais rapidamente após relatar sintomas pela primeira vez. Hipótese de doença psicogênica em massa e insatisfação crescente. Alguns dos afetados da China contrataram Beatrice Golombi, professora da Universidade de Califórnia, que há muito tempo pesquisa os efeitos do micro-ondas no cérebro, bem como outras doenças inexplicáveis. Ela disse à BBC que escreveu à equipe médica do Departamento de Estado em janeiro de 2018 como relato detalhado de por que acha que as micro-ondas eram as responsáveis pelo caso. Golombi afirma que altos níveis de radiação foram registrados por familiares de funcionários em Guangzhou, cidade chinesa onde também houve caso de síndrome de Havana, usando equipamentos disponíveis em lojas do ramo. A agulha bateu no topo das medidas disponíveis, disse Golombi, mas segundo ela, o Departamento de Estado disse que seus funcionários que aquelas medições deveriam ser confidenciais. Mas apenas um dos 9 casos da China foi inicialmente associado pelo Departamento de Estado ao secretário de classificação da síndrome com base nos casos de Havana. Isso deixou outros que relatavam sintomas como raiva e dissentimento, como se estivessem sendo acusados de inventar tudo aquilo. Eles começaram uma batalha pela igualdade de tratamento que continua até hoje. Robert W. Baloff, professor de neurologia da Universidade da Califórnia, estuda há anos sintomas de saúde inexplicáveis. Quando viu o relato da síndrome de Havana, concluiu que era uma condição psicogênica em massa. Ele compara isso à maneira como as pessoas se sentem mal quando são informadas de que comeram comida contaminada, mesmo que não houvesse nada de errado com ela. Seria o inverso do efeito placebo? Quando você se vê uma doença psicogênica em massa, geralmente em alguma situação subjacente e estressante, diz ele. No caso de Cuba e da massa de funcionários da embaixada, particularmente os agentes da CIA que foram os primeiros afetados, eles certamente estavam sob uma situação estressante, como acrescentou. Em sua opinião, sintomas do dia a dia como névoa cerebral e tonturas são agrupados pelo paciente, pela mídia e pelos profissionais de saúde como uma síndrome. Os sintomas são tão reais quanto qualquer outro sintoma, diz ele, argumentando que os indivíduos se tornaram hiperconscientes e temerosos à medida que os relatos se espalharam, especialmente dentro de uma comunidade fechada. Isso, ele acredita, então se tornou contagioso entre outros funcionários americanos atuando no exterior.